Uma luta intensa pelo Maracanã. E uma luta intensa também dentro da CBF pelos direitos ao Vasco da Gama. Infelizmente, vive-se hoje dentro do Gigante da Colina o famoso dilema: 2 pesos, 2 medidas. Para um clube é certo favorecimento, para o Vasco, não. E nós, torcedores vascaínos, de fato, já estamos cansados disso. E quem dirá, é claro, a própria diretoria cruzmaltina, que nesse momento vem tomando duras soluções para lutar pelos seus direitos. E a gente aqui, neste Boa Noite Gigante, trará a vocês tudo o que está acontecendo. Falaremos sobre a situação envolvendo o Maracanã, pois nesta quarta-feira o Vasco ignorou completamente o consórcio formado por Flamengo e Fluminense e pediu ao governo do estado do Rio de Janeiro, diretamente ao governo, passou por cima do consórcio para mandar 2 jogos no estádio Mário Filho. Calma que a gente vai explicar isso a vocês, falar também, é claro, sobre Vasco da Gama e CBF, pois ontem, terça-feira, o presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme, divulgou os áudios do VAR e também falou sobre a penalidade máxima marcada em cima do Marcos Leonardo neste jogo entre Vasco e Santos. Sabe qual é o porém? Para o Wilson Seneme, no pênalti em cima do Marcos Leonardo, foi ok, foi certo. Porém, lá no primeiro turno, o mesmo Wilson Seneme disse que, segundo ele, não houve pênalti no Pedro Raul. Mas, cara, as palavras utilizadas mostram que há, de certa forma, o que a gente acabou de falar durante essa introdução: 2 pesos e 2 medidas. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso cruzmaltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente conta muito mesmo com a sua ajuda, conta muito mesmo com o seu apoio. Estamos aí na marca de chegar à marca dos 112 mil inscritos, na meta de chegar à marca dos 112 mil inscritos. Então contamos muito com você. Se inscreva, deixe seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar também a divulgação do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos nesse assunto envolvendo Vasco da Gama e CBF, vamos falar sobre essa polêmica que caiu com força no meio da torcida vascaína nesta noite de quarta-feira. O que aconteceu, torcedor vascaíno? O Vasco da Gama, nestas últimas horas, enviou um ofício diretamente ao governo do estado do Rio de Janeiro. E o que tem de mais nisso? O Maracanã, o estádio Mário Filho, é um patrimônio do governo do estado do Rio de Janeiro. Maracanã foi construído no ano de 1950. Maracanã foi construído lá em 1950 pelo Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro, com o dinheiro do cidadão carioca. Ou seja, o Maracanã é uma praça desportiva do governo. Mas, nos últimos anos, a dupla Fla-Flu, que hoje forma o consórcio, administra o Maracanã. Porém, meu amigo torcedor, o que acontece? Hoje, Fla-Flu, a dupla dos, como vem sendo conhecida, os irmãos siameses, controlam o Maracanã através de uma TPU. A dupla Fla-Flu não é em contrato, assim, por anos, o administrador do Maraca. É apenas o utilizador. O TPU é o termo de permissão de uso, ou seja, o governo do estado do Rio de Janeiro deu ao Flamengo e ao Fluminense esse TPU para que a dupla Fla-Flu tenha permissão de uso do Maracanã e controle do estádio durante alguns meses. Porém, o que acontece? Isso se iniciou no ano de 2019. E é um ano exatamente de renovação de TPUs, ou seja, vai em 2019 e termina em 2020. Fecha em 2020, se abre um outro TPU até 2021 e está acontecendo. No ano passado o Vasco tentou entrar como interessado para abrir o processo de licitação. E a gente vai explicar agora a segunda etapa. O que é um processo de licitação? É a prefeitura pegar o Maracanã, patrimônio público, abrir um processo de licitação e para que tanto consórcio quanto Vasco, ou se uma empresa privada, Botafogo, não sei, qualquer interessado entre de fato como interessado na licitação e apresente um contrato. A partir desse momento da apresentação do contrato, a prefeitura irá julgar, a prefeitura não, né? O governo do estado do Rio de Janeiro irá julgar quem apresentou a melhor oferta para a utilização do Maracanã. Essa licitação, todo esse processo que a gente acabou de explicar,
deveria ser aberto há anos, mas nunca foi. Apenas o TPU é renovado. E no ano passado, o Vasco apresentou um contrato. Junto com a 777, o Vasco apresentou um contrato consórcio para todos. No caso, uma proposta muito boa, chamaria a W Torre, chamaria algumas outras empresas também do futebol mundial para administrar o Maracanã. Seria algo praticamente irrecusável essa informação que nós temos. E aí, a partir do momento que o Vasco deixou bem claro que iria fazer essa proposta, dias antes do processo de abertura de licitação, o Maracanã fechou e entregou à dupla Fla-Flu novamente o termo de permissão de uso. Ou seja, fica nítido que há um conchavo entre o Flamengo e o Fluminense com o governo para ter aí o Maracanã mantido nas mãos do consórcio. Porém, meu amigo torcedor, novamente nesses próximos dias será finalizado esse TPU. O termo de permissão de uso da dupla Fla-Flu termina no dia 23 deste mês. E o Vasco, em um tom de crítica, em um tom até mesmo de lutar pelos seus direitos, o que fez? Terão 2 jogos da 32ª rodada e da 36ª rodada contra Botafogo e Corinthians, jogos esses com o mando do Vasco da Gama após o dia 23. E, na prática, a dupla Fla-Flu, como o TPU vai apenas até o dia 23, não tem mais em mãos o Maracanã. E aí, meus amigos, automaticamente a dupla Fla-Flu não responde sim ou não, se pode ou não, no caso, liberar o Maracanã. E exatamente por esse motivo, é uma forma de desejo de jogar no próprio Maracanã, mas uma forma também de resposta ao governo e de afronta, o Vasco pediu diretamente ao governo e não ao consórcio para atuar no Maracanã na 32ª e também na 36ª rodada. A diretoria vascaína ignorou completamente a dupla Fla-Flu, os atuais gestores do estádio, contando que os 2 jogos já serão fora do prazo do atual TPU. Ou seja, foi uma resposta do Vasco do tipo: vocês querem avacalhar? Vocês querem realmente fazer tudo errado? Então relaxa que a gente vai dar uma resposta a vocês. E aí o Vasco enviou essa proposta ao governo do estado do Rio de Janeiro para utilizar o Maracanã nesses 2 dias. Então agora é esperar. Ainda não tem uma data prevista para essas 2 partidas, ainda não foi confirmado pela CBF quando irá acontecer esse jogo, em que horário irá acontecer essa partida. Porém, também pela 32ª rodada, o que nós temos a te trazer, né, é que o Fluminense recebe o São Paulo no final de semana, no dia 3 a 4 de novembro, mas a final da Libertadores também irá acontecer nesse período, ou seja, muito provavelmente ocorrerá uma alteração desta data da partida e o Maracanã estaria liberado. Então é ver o que irá acontecer, é ver, né, como será toda essa situação, mas o Vasco deu uma resposta de fato ao governo do estado do Rio de Janeiro, que tem esse conchave com a dupla Fla-Flu, e é uma resposta também ao próprio consórcio, ao próprio Flamengo e Fluminense, do tipo: vocês querem avacalhar? Então agora a gente vai entrar também nesse jogo. E aí, o que você achou dessa situação? Deixa clara a sua opinião aí nos comentários, mas o Vascão com tudo aí, tentando botar, de certa forma, o seu direito em jogo. Porém, prosseguindo, né, rapaziada, porque ainda temos informações a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante, eu quero falar aqui agora com você, torcedor vascaíno, novamente sobre arbitragem, porque é um tema bastante polêmico que vem caindo, né, de certa forma, com bastante força no meio da torcida vascaína, infelizmente, nestes últimos dias. E olha, meus amigos, ontem, terça-feira, a CBF divulga o papo de arbitragem. O que é o papo de arbitragem? É o presidente da comissão de arbitragem, que é o Wilson Seneme, comentando lances da partida. E aí eu fiz questão de pegar exatamente o Wilson Seneme comentando o lance entre Vasco e Santos no primeiro turno, naquela penalidade em cima do Pedro Raul, um lance muito polêmico, e o mesmo Wilson Seneme também comentando o lance deste último domingo na possível penalidade em cima do Marcos Leonardo. E aí vocês vão ver exatamente o que eu venho falando com vocês. Os 2 pesos, 2 medidas. A falta de critério. Algo que chateia o torcedor vascaíno. Então, primeiro, dá uma olhada nas palavras do Wilson Seneme ao analisar e ver o lance de Vasco e Santos em São Januário, no primeiro turno, no pênalti em cima do Pedro Raul. Sempre a gente vai partir de uma voz que vem do campo, que é o árbitro indicando pro VAR o que ele viu e o que ele interpretou. Ele interpretou, primeiro ele fala nada, né? Depois ele fala, ele se joga. Né? Quando ele diz se joga, ele não quer dizer que houve uma simulação, não é isso. Ele quer dizer que houve um contato dentro de um limite que era um contato de jogo e que para ele não havia potencial de infração esse contato. E o jogador, sentindo esse contato, se joga. É isso quando ele diz se joga, tá? Agora exercendo o meu papel aqui de questionar. Claro.
Em relação ao tranco, o que é ombro a ombro e aquele tranco que é nas costas. Isso. Falando aqui a minha opinião, pelo que eu vi. Claro. E aí a gente vê que é por trás. Vai seguindo, Péricles. Vamos lá. No ritmo. O porquê não é pênalti avaliando sob esse aspecto? Pela força empregada e pelo movimento do braço, tá? Assim, ó. Na verdade, é uma jogada extremamente fina, né? Eu sei que eu não vou e não é minha intenção. Na verdade, não é minha intenção, né? Convencer todo mundo que uma jogada tão interpretativa como essa, as pessoas não possam interpretar também que existe falta aqui. É possível sim essa interpretação, tá? Aí vão me dizer assim, então por que o VAR não se meteu nessa situação, né? Por que o VAR não chamou para uma revisão, por exemplo? Porque ele tem o áudio, mostra pra gente, a comunicação do árbitro é de interpretação. Não é que ele deixou de ver algo. Ele está interpretando que esse contato não é suficiente para esse jogador cair. E se a gente, né, Félix, você me colocar numa câmera um pouquinho com uma velocidade normal, né? É possível essa interpretação, né? Nós não observamos um grande choque do defensor no atacante. A gente observa que há contato. Eu respeito a interpretação. Realmente respeito de quem pensa que isso pode ser uma infração, mas me chama a atenção também a boa colocação que o árbitro tem e a maneira como ele interpreta, considerando que esse contato não é suficiente para se sancionar um penal. Vamos para Então, torcedor, como vocês viram aí, o Wilson Senem até se enrola, né, durante aí as suas palavras. Ele diz que é um lance interpretativo, para alguns foi pênalti, para outros não. Ele praticamente fica nítido que dá para se entender que ele achou que foi pênalti, só não quis falar que houve um erro da arbitragem no lance. Ou seja, o Vasco foi prejudicado, isso é um fato. Porém, o que mais chama a atenção nas falas do Wilson Senem, e é um ponto importante para a gente trazer aqui a vocês, porque iremos utilizá-lo também nos próximos minutos. O Wilson Senem, durante suas palavras, e é importante trazer ele ao presidente da comissão de arbitragem da CBF, ele diz assim, ó, sobre Pedro Raul: é um contato de jogo, e ao sentir o contato se joga. E ele ainda prossegue: o áudio, no caso o áudio do árbitro de campo, mostra a fala dele, boa colocação do árbitro e a forma como ele interpreta a jogada. O VAR não chamou o árbitro naquela partida contra o Santos. E o Wilson Senem justifica que o motivo para que o VAR não tenha chamado o árbitro de campo de Vasco e Santos no primeiro turno era devido à boa colocação do árbitro e a forma como ele interpretou a jogada. Porque ele falou, não foi pênalti, o Pedro Raul se joga. Ele falou isso ao árbitro de campo. E aí o Wilson Senem fala, como o árbitro disse que o Pedro Raul se joga, estava muito bem colocado na imagem, não haveria necessidade do VAR chamar. Um peso, um critério utilizado. E aí agora a gente vai para Vasco e Santos. Aliás, Santos e Vasco nesse último domingo. No pênalti marcado em cima do Márcio Leonardo. Dê aí uma olhada exatamente nas palavras de Wilson Senem e depois voltem aqui para a gente comentar sobre isso. O que ele tem de jogo, ele fala que o jogador atacante deixa a perna para ser atingido, né? E a análise é exatamente essa. Ponto 1, quem chega primeiro na bola, quem toca a bola. Ponto 2, se o atacante busca o contato ou deixa a perna para o contato, ou se o defensor interrompe a trajetória do atacante. E se ele interrompe a trajetória do atacante com contato físico, e esse contato é suficiente para derrubar, ele passa a ser imprudente. E foi essa análise que eles tiveram, tanto o Wagner Hillway, que era o VAR, quanto o Anderson Daronco, ao rever essas imagens aqui, né? Exato. É importante o slow motion? Porque aqui, se você voltar, Juliano, para mim, né? Voltar um pouquinho, a gente vê claramente que primeiro quem joga a bola, né, Gil? Por favor, primeiro quem joga a bola, lá atrás um pouco antes, pra gente, esse momento é crucial, né? Vai. Ele joga a bola. Né? Ele jogou a bola, né? E agora, um pouco atrás, para ver qual era a trajetória do atacante. Isso é importante pra gente, Gil. Claro. Voltar e que eu veja nessa câmera que é muito boa, né, Pérez? Muito boa, essa câmera é excelente. Olha a trajetória do atacante. Observe, ele nunca mudou a trajetória. Sempre pela bola. Ele sempre veio na direção da bola, né? E se a gente observar o defensor, ele chega atrasado na bola, não joga e vai na direção do corpo do atacante, né? Se esse contato fosse absolutamente mínimo, ou se o atacante tivesse realmente deixado a perna, nada a marcar. Ou se o defensor tivesse lateralizado a ele, tentando disputar a bola lateral. Mas não, realmente existe uma imprudência
do defensor que vai direto ao corpo Exatamente. do atacante e o derruba. Por isso que eles interpretaram dessa maneira e estão respaldados ali, né, pelo texto da regra. Então, torcedor, como vocês viram aí, Wilson Seneme diz que foi falta, diz que o pênalti foi bem marcado. E aí nós entraremos em uma nova visão desse lance. Pois a gente acabou de falar com vocês que lá em São Januário, o Wilson Seneme, ao analisar o lance, ele disse que o árbitro estava bem colocado e pelas falas do árbitro, o VAR não deveria realmente chamar. A grande questão e a grande pergunta que eu faço neste momento é o seguinte: então por que o árbitro de vídeo, o VAR, chamou o Anderson Daronco na partida deste último domingo? Qual é o motivo? O Anderson Daronco, assim como segundo o Wilson Seneme pontuou, em São Januário, o árbitro de campo, estava perto da jogada, e assim como o Anderson Daronco interpretou que o Marcos Leonardo atrasa a passada para sofrer o pênalti, o árbitro também em São Januário disse a mesma coisa. Porém, porque em São Januário o VAR não chamou, o VAR ali aceitou, acatou as palavras do árbitro e seguiu o jogo. E por que agora na Vila Belmiro o VAR não fez a mesma coisa? Acatou as palavras do árbitro e seguiu a partida. Qual é o critério utilizado? O pior de tudo não é apenas a falta de critério, é a falta de demonstração que houve um erro. O Wilson Seneme viu o erro na cara dele, mas fez questão de abaixar a cabeça e seguir como se nada tivesse acontecido. Isso que irrita, isso que tira, infelizmente, o torcedor vascaíno do sério. Mas olha, meu amigo torcedor, é de fato contra tudo e contra todos. É uma situação complicada, uma situação chata, que nós torcedores vascaínos teremos que lutar até o final. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta quarta-feira, e amanhã às 7 horas, é claro, estaremos de volta com a Acorda Vascão, numa quinta-feira que eu já adianto a vocês, promete ser bastante agitado. Tranquilo, rapaziada? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.